Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje temos um convidado mais do que especial, né? Vamos conhecer a Taurus Armas. O Salésio, o CEO, veio conversar com a gente. A gente vai falar, obviamente, de um dividendo aí gordo, né? Um dividendo significativo, um processo de turnaround da empresa, né? E vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Taurus Armas, né? Vamos falar, obviamente, de receita, resultado, mas o foco principal é dividendos, né, perspectivas e o turnaround que essa empresa vem fazendo e tornando a indústria brasileira extremamente competitiva, né? Então, Salésio, queria dividir a palavra com você, seja muito bem-vindo, fique à vontade aí para suas considerações iniciais e muito obrigado por dividir seu tempo com a gente. Bom, muito obrigado, Henrique, é um prazer grande estar aqui com vocês e prazer maior ainda falar dos nossos números, né, do ano passado, que realmente foram números extraordinários, né? Eu costumo dizer a cada trimestre que a gente surpreende, né? E surpreende de forma positiva, o que é muito importante. Então, Henrique, é um prazer grande estar aqui contigo e estou à sua disposição para tirar todas as dúvidas e para dar as informações necessárias que você entender como necessárias aí para o teu público. Muito obrigado mais uma vez e estou à sua disposição. Eu que agradeço o seu tempo. Inclusive, eu tinha separado essa frase aqui, que você fez o meu dever de casa, olhei bastante material seu, né, bastante entrevista, que a Taurus sempre surpreende e mais uma vez, né, eu acho que o processo de turnaround, já te parabenizo aqui de antemão, porque falávamos um pouquinho sobre isso antes, né, explica para a gente o modelo de negócio, né, como que a Taurus ganha dinheiro e como isso está se revertendo num belo dividendo aí para o acionista, e a gente já vai detalhar essa pauta de dividendos. Eu acho que assim, o processo de turnaround da companhia finalmente terminou, né? A gente começou isso logo que a companhia foi adquirida em 2015, a gente veio para cá, e aí tínhamos aí uma missão de juntar as três empresas e tornar essa empresa eficiente. Quando eu assumi em 2018 a presidência da companhia, e nós fizemos pela primeira vez nos últimos anos um EBITDA positivo, né? E a gente fala de EBITDA, e aí eu falo sempre a palavra positiva depois. Por quê? Porque a gente via de um histórico negativo, né? E quando a gente fez o primeiro EBITDA positivo, Henrico, a relação dívida-EBITDA eram 11,70 e alguma coisa. Ou seja, a companhia devia 11 vezes aquilo que ela conseguiu fazer de EBITDA no primeiro ano. Então, nós criamos um modelo de negócio para a companhia que transformou a companhia numa empresa fortemente geradora de caixa. A empresa hoje, o modelo de negócio da Taurus, ela é fortemente geradora de caixa. Hoje a relação dívida-EBITDA, nós não vamos entrar nesse detalhe, mas a relação dívida-EBITDA hoje é 0,4, ou seja, a gente sai de 11 vezes para menos de 0,5. Isso só comprova aquilo que eu falei, nós somos uma empresa fortemente geradora de caixa. Então, pagamos uma grande parcela da nossa dívida, nós estamos investindo fortemente na companhia. Esse ano passado foram investidos 175 milhões em modernização, automação, né? Eu quero esse ano ainda ter uma linha de montagem de pistolas automatizada, robotizada, e investimos muito em desenvolvimento de tecnologias e de novos produtos. Então, como é que a empresa ganha dinheiro? A equação que a gente determinou aqui para a companhia é o seguinte: primeiro, nós temos que ser inovadoras, nós temos que investir muito em inovação. Então, nós, a partir de 2019, nós tínhamos duas engenharias, uma nos Estados Unidos e uma no Brasil. Eu juntei as duas engenharias e criamos um modelo de negócio em termos de desenvolvimento de produtos, processos, tecnologias, que chama Centro Integrado de Tecnologia e Engenharia. Então, os nossos técnicos nos Estados Unidos e a nossa área comercial nos Estados Unidos, eles identificam oportunidades de negócios, aquilo que o nosso consumidor deseja, e que principalmente não concorra com o nosso portfólio de produto. Esse desejo vem para o nosso centro integrado aqui no Brasil, e nós aqui desenvolvemos tecnologias, produtos e processos da seguinte forma: cada produto que eu venho desenvolver aqui no Brasil, que é o desejo do mercado, enquanto a minha equipe de desenvolvimento de produtos está desenvolvendo o produto, a minha equipe de desenvolvimento de processos está criando um processo de produção para aquele produto. Então, na prática, o que isso tem a ver com os números da companhia?
com geração de caixa e com resultado. Por quê? A cada novo produto, eu agrego mais valor a esse produto, ou seja, eu melhoro o meu ticket médio, né? Eu lanço com preços diferenciados no mercado, porque o cliente vai pagar, porque ele entende que aquele produto tem valor agregado, por um custo de produção menor. Por quê? Porque essa minha equipe de desenvolvimento de processo trabalha num novo modelo de fabricação, numa nova linha de produção, para que a gente tenha um custo menor. Então, essa é a equação. Inclusive, Henrique, se você olhar hoje o balanço dos nossos concorrentes, que eram referências no mercado americano, tipo Smith Wesson ou Ruger, você vai ver que hoje a margem bruta da Taurus e a margem EBITDA, ela é muito superior a esses dois fortes concorrentes nossos do mercado americano. E, mais uma vez, né, hoje a Taurus é o maior vendedor de armas leves do mundo, considerando essas gigantes, entre aspas, americanas, né? Hoje nós passamos Ruger, passamos Smith Wesson, somos o maior vendedor de armas longas e melhorando o nosso ticket médio com esse modelo de negócio que nós criamos de ser uma empresa que investe em desenvolvimento de novas tecnologias e de novos produtos. Então, esse é o nosso modelo, isso faz a gente, por exemplo, ter uma margem EBITDA, Henrico, de 36 ponto alguma coisa por cento que nós fechamos o ano, que se aproxima à margem bruta dos nossos concorrentes. Então, isso é uma referência, inclusive, para a indústria não só de armas no mundo, né? Isso é um exemplo, é um modelo, né, para também as indústrias de transformação aqui no Brasil. Dificilmente você tem uma indústria de transformação gerando 36, 37% de margem EBITDA. Ouso falar que não existe, Salésio, até parabenizar, né, por ser essa small cap que atinge um bi, né, de EBITDA, né, números realmente expressivos, e é um case mesmo de turnaround. Eu estou feliz em gravar isso porque vai ser um modelo para a gente olhar lá na frente, né, a indústria aqui tão criticada, né. Ontem a gente viu a notícia, né, de zerar imposto de importação de etanol, né? A única coisa errada é que a gente importa etanol, né? A gente tem extrema vantagem competitiva nesse produto e a gente importa, né? Então, ver a indústria, né? Ver esses números, né? A exportação e a vantagem que vocês têm em margem, né? Que você trouxe os números para a gente, né? Margem bruta de 48% ali. Qualquer analista gosta, né? De empresas, né? Ou fundos gostam de empresas com margem altas, né? A gente sabe o problema daqueles negócios com margem muito apertados. Mas aí, Salésio, aí mudando de pauta e trazendo isso tudo para dividendo, né? Que o que o acionista gosta, né? O objetivo do acionista ali é receber o dividendo, né? Vocês vieram ali, né? De um prejuízo acumulado para esse lucro expressivo, isso já vem para dividendos, né? 35% distribuição ali obrigatória, vocês estão discutindo sobre um adicional disso, né? Totalizando ali 1,65 de dividendo no ponto atual, né? Claro que isso vai passar na AGO, 19 de abril, se não me falhe a memória, né? E você tem esse yield aí, se a gente considerar o preço agora da ação, de 6,6%. Já é um dividendo altíssimo, né? Mas pelo que eu andei estudando, né? Você estava agora explicando o modelo de negócio, se a gente desconsiderar, né, um prejuízo acumulado, né, que vocês já estão ali retirando dessa distribuição, né, colocar a reserva e enfim, esse ganho aí que vocês estão tendo, esse aumento, essa vantagem de produtividade e de margem, né, a gente poderia jogar esse dividendo ali, né, projetar esse dividendo talvez para, não sei se 3 vezes o que vocês estão discutindo para pagamento agora, né? Mas de fato assim torna algo bastante expressivo para a gente discutir. E aí eu queria que você me corrigisse aqui se eu estou falando alguma coisa fora ali do racional, né? Mas se a gente desconsiderar o prejuízo da gestão passada, né? Que mudou, né? A companhia mudou. Acho que vocês focaram naquilo que vocês de fato querem fazer. Você comentou, né, sobre os investimentos, produtividade, logística, todos esses investimentos que vão potencializar ainda mais as vendas da Taurus. Estou correto aí nessas observações? Como vocês estão vendo isso? E o que você pode contar da AGO dia 19 de abril, se eu não me engano, agora? É isso mesmo, você está totalmente certo, inclusive na data da AGO e AGE, né? Então, é exatamente isso. A Taurus ela tinha prejuízos acumulados, né, de gestões anteriores. A gente fez um ajuste contábil
para diminuir esse prejuízo e zeramos esse prejuízo com lucro líquido, né? Então, na verdade, se você olhar o nosso balanço, as nossas demonstrações de resultados, o nosso lucro líquido no ano passado foi, na verdade, 635 milhões. Só que aí a gente abateu 333 milhões, que ainda era o saldo dos prejuízos acumulados de exercícios anteriores. Sobrou, então, 300 milhões para a gente tirar as reservas legais, né, e pagar os dividendos. Agora, antes de continuar com o raciocínio, eu queria dizer, Henrique, é o seguinte: a Taurus tem uma característica, esse modelo de negócio da Taurus, ela gerou uma característica que é a questão da geração de caixa. A Taurus é uma empresa fortemente geradora de caixa. Esse modelo de negócio transformou a Taurus em uma empresa fortemente geradora de caixa. Por quê? Porque lembra que no passado, em 2018, quando a gente fez o primeiro lucro, aquilo que eu estava comentando atrás, eram 11 vezes o EBITDA, a dívida era 11 vezes o EBITDA, essa relação. Hoje é menos de 0,5%. Então, a gente conseguiu pagar a dívida. A gente, ano passado, investiu 175 milhões em tecnologia, em novos equipamentos. Vamos investir 250 milhões esse ano de 2022. E ainda assim, a gente conseguiu sugerir, e que já foi aprovado no Conselho, e que certamente será aprovado na AGO. Por quê? Porque, evidentemente, que é o interesse do investidor receber dividendos, né? Então, a gente ainda assim está sugerindo pagar, além dos 68 milhões de reais, que seriam dividendos obrigatórios, mais 126 milhões, que é a totalidade. Na verdade, nós estamos distribuindo 194 milhões, que foi o lucro, praticamente, Henrique, do último trimestre do ano passado. Porque dos 600 milhões, a gente gerou completamente o prejuízo acumulado. Então, os R$1,65 que estão previstos para pagar por ação, considerando hoje a quantidade total de ações do mercado, que são 119 milhões, 118 milhões, é essa razão. Agora, o racional que você fez com relação a não ter o prejuízo acumulado é exatamente isso. Se você tirar os prejuízos acumulados do lucro de 635 milhões, esse número por ação ele ultrapassaria os R$4. Obviamente que é um outro modelo de negócio, mas é uma outra situação. Mas se a gente simplesmente fazer uma conta excluindo o prejuízo, esse número seria 4,47%, com relação ao exercício passado, né? Então, você está completamente correto no seu racional aí. E perfeito, é o que você comentou, né, Salésio? O turnaround, né? Não teria por que projetar esse prejuízo agora. O que ficou para trás ali é de outra gestão, de um outro modelo, né? De outro foco que não é o atual, né, da companhia, Salésio. Até porque, Rico, desde o dia que essa gestão assumiu aqui, nós não fizemos nenhum mês de prejuízo, sequer um trimestre na operação. Essa operação realmente é uma operação bastante sólida, né? Eu repito sempre essa frase, as mudanças, e eu insisti muito isso no início da gestão até agora, porque a gente vinha de uma empresa sem muita credibilidade, né? Eu repetia isso a cada trimestre. As mudanças que nós estamos fazendo na Taurus são mudanças estruturais, são mudanças que vão criar novos fundamentos para a companhia. E aí tá, quer dizer, esse negócio do pagamento de dividendo, né? Eu tenho o meu diretor de RI, diretor financeiro, o Sérgio Esgrilo, ele costuma usar, essa foi a cereja do bolo, né? E realmente a gente tinha esse desafio. E, de novo, da mesma forma que eu tinha o desafio de ser a maior empresa vendedora de armas leves do mundo, a gente tinha o desafio de pagar dividendos. Tanto uma coisa quanto a outra aconteceram muito antes do que qualquer expectativa dos investidores, né? Isso gera muita credibilidade para o nosso modelo de negócio. Sem dúvida, e conseguiram, né? A Taurus é a maior vendedora de armas leves, né, Salésio? Aproveita, explica para a gente, né, ou para a pessoa física ali que não conhece, o que é uma arma leve e por que, né, as pessoas, sempre que eu converso, associam muito, né, Taurus com o Brasil, por ser, obviamente, brasileira, mas 80%, né, desse resultado todo vem dos Estados Unidos, né? E depois dessa sua explicação do que é uma arma leve, né, e por que vocês chegaram lá, isso ficou claro, mas assim, como é que é essa questão, né? 80% dos Estados Unidos, menor parte aqui no Brasil, e tem a questão também que vocês veem via licitações, né, com outros governos também, que podem até
se for, né, porque tem uma margem menor na licitação, Salésio, mas se vocês fecharem essas parcerias, essas licitações, praticamente acho que mais do que compensariam esses 15% aqui de exposição no cenário brasileiro, não é mais ou menos isso? Exatamente isso. Aliás, Henrique, você está craque nas análises dos nossos relatórios aqui. Eu tive que fazer meu dever de casa, né, Salésio? Você fez a lição de casa direitinho. Fazer o dever de casa. Mas, assim, a gente, nesse modelo de negócio que nós criamos para a Taurus, nós também estabelecemos que o nosso negócio principal seria o mercado civil. Por quê? Porque o mercado civil é o mercado mais estável, né? Sempre você vai ter consumidores. E o nosso mercado, o maior mercado, aliás, eu não o da Taurus, mas o maior mercado de qualquer fabricante de armas no mundo é o mercado americano. E mercado civil, obviamente. Então, nós optamos por ser o maior vendedor de armas no mercado civil. Por quê? Porque ele é um mercado estável. Ponto. Isso faz parte do nosso planejamento estratégico, né? Armas leves são armas leves e portáteis, né? São aquelas armas, teoricamente, que o cidadão carrega, né? Então, revólveres, pistolas, armas táticas e armas longas esportivas, né? Que é uma característica da Taurus importante. Você vê concorrentes nossos que eu costumo dizer que não é um fabricante de armas, é um fabricante de pistola. Só faz uma plataforma de pistola. A Taurus não. E isso dá uma estabilidade maior para a companhia. Nós somos o maior fabricante de revólveres do mundo. A cada 10 revólveres vendidos no mundo, 6 são Taurus. Então, nós temos a liderança absoluta no mercado de revólveres. A gente tem o mercado de pistolas, onde a gente tem realmente uma participação muito grande, né? E nós temos várias plataformas de pistolas. Então, nós temos as famílias G, as clássicas 1911, as 92, as metálicas. Nós temos as de polímero. Nós temos agora, mais recentemente, a GX4, que é essa arma que, inclusive, está aqui atrás na parede. Essa arma foi lançada ano passado, no dia 21 de maio, e nós ganhamos 2 prêmios internacionais nos Estados Unidos de melhor lançamento do ano e melhor dos melhores do ano, né? Então, e ainda assim nós temos as armas táticas, são os fuzis, as submetralhadoras e as armas longas esportivas, né? Para o esporte da caça e para o esporte do tiro. Então, a Taurus tem um portfólio completo, né? Então, essa racional toda nos dá uma segurança de ser realmente uma empresa estável. E como é que funciona o resto do mundo, né? Então, o Brasil ele é entre 8% e 10% do nosso mercado, e a diferença desses 80% do mercado americano é o resto do mundo. Como é que a gente trabalha no resto do mundo? Primeiro, o mercado no resto do mundo, e o resto do mundo não é pejorativo, é nos outros países, excluindo o Brasil e Estados Unidos, né? O mercado civil é muito pequeno. Então, a gente tem a opção de participar de licitações públicas no mercado militar e policial. Bom, excluindo os países onde nós temos alguma parceria, como, por exemplo, eu vou usar só o exemplo da Filipinas para a gente não se estender muito, porque o exemplo da Filipinas está dentro do nosso relatório do 4º trimestre, onde a gente tem uma parceria com o governo, tanto na Polícia Nacional das Filipinas como no Exército das Filipinas. Então, a gente participa dessas licitações porque nós temos uma parceria. Como nós temos a carteira tomada, Henrique, como eu não tenho ociosidade de produção, eu trabalho no mercado brasileiro porque sou uma empresa brasileira. Mas é muito pequeno isso, isso agrega entre 8% e 10% do nosso resultado vem do Brasil. E isso não é pejorativo, muito pelo contrário, é uma questão de tamanho de mercado. Até porque a minha principal prioridade é o mercado nacional para atender os nossos clientes brasileiros, os nossos caçadores, atiradores, colecionadores, evidentemente a segurança pública no Brasil. Então, essa é a prioridade. Segunda prioridade, o mercado americano. Terceira prioridade, os países onde a gente tem uma relação estratégica. E, por último, as licitações públicas. E por que isso, Henrique? Porque eu tenho uma margem maior no mercado civil e uma estabilidade maior no mercado civil. Quando eu vou participar de uma licitação, você sabe disso, além de ser binário, ou você ganha ou você perde, você briga no preço. Uhum. E aí você diminui a tua margem. Então, a exceção desses países que eu tenho parcerias estratégicas, eu só entro numa licitação quando eu tenho capacidade ociosa. E nos últimos 2 anos, felizmente, eu não tenho tido nenhuma capacidade ociosa.
Então, por isso que os outros países, com exceção dos Estados Unidos e Brasil, têm uma participação pequena no nosso faturamento. Mas a gente está presente em 100 países. A gente tem uma estrutura, seja de distribuição, ou um escritório de representação, ou um representante em cada um desses países. E o que é mais importante, Henrique, eu tenho mapeado todas as últimas licitações que ocorreram no mundo. Ou seja, se eu tiver necessidade, por excesso de capacidade, porque a gente continua investindo no aumento de capacidade na companhia, eu tenho todo esse mercado de licitações públicas para atender. Então, acho que essa é a equação. Espero que tenha respondido aí as tuas dúvidas, Henrique. Respondeu perfeitamente. Você está com dois problemas que qualquer CEO gostaria de ter, né, Salésio? Zero capacidade ociosa e o que fazer com o dinheiro, né? Distribui mais dividendo, investe mais. Muito bom. Salésio, desculpa, brincadeira à parte, né? Tivemos aquele caso um questionamento, né? A Taurus até já sanou isso via fato relevante, quanto à qualidade das armas, né? E aí vocês pegaram, inclusive, desse processo, reverteram parte disso, né, enfim, incentivos, em trabalhos ali de prevenção, né, inclusive patrocínios ali focando até nessa questão ali que envolvia esse processo, né? Eu não sei se você queria complementar alguma coisa do que foi já divulgado ali via fato, que assim, a questão de armas, né? Se eventualmente tem um problema no carro, a empresa faz o recall lá e é muito comum isso acontecer, né? Não sei se foi o caso da Taurus também, né? Enfim, não teve ali, acho que uma conclusão desse tema, né? Mas por se tratar em armas, são sempre assuntos, acabam sendo mais delicados, né? Mas a Taurus pegou isso e acho que reverteu até numa coisa bastante positiva ali, né, com campanhas ali de prevenção de acidentes, patrocínios em eventos esportivos também. Você queria fazer algum comentário aí complementar essa questão? Claro, essa inclusive é uma pergunta, um assunto importante que você levantou, né? O que a Taurus está fazendo? Da mesma forma que a gente limpou do nosso balanço essa questão dos prejuízos acumulados, a gente está tirando da frente tudo que possa gerar alguma insegurança para o nosso investidor. Então, a gente tinha um processo ainda da Taurus antiga, né, da Forjas Taurus, né, porque o processo de turnaround dessa companhia, ele passou até pela mudança da companhia, né? Hoje é uma outra companhia, sobre uma outra gestão, com outros controladores. Então, isso era uma pendência que a gente ainda tinha do passado, e que, evidentemente, a gente não assumiu nenhuma responsabilidade, porque, Henrique, em momento nenhum a gente fez recall. Por quê? Porque em momento nenhum houve uma comprovação através de perícia técnica que aquelas armas lá do passado, elas realmente tinham problemas de desenvolvimento de produto ou mesmo algum tipo de qualidade. Na verdade, nada disso ficou comprovado. Nós não fomos... Todos os processos que nós tínhamos, em todos eles que foram realizados perícias técnicas, né, a Taurus ganhou o processo, ou seja, a gente não foi condenado em nenhum desses processos. Mas a gente tinha esse processo ainda no Ministério Público do Sergipe, e que incomodava a gente, que era um processo de 40 milhões, e que, evidentemente, a Taurus não iria perder, mas que estava uma pendência lá no balanço. E a gente resolveu fazer um acordo, e esse acordo envolveu 10 milhões de reais em investimento em segurança pública, em investimento no tiro esportivo, inclusive no tiro paralímpico, né? E em desenvolvimento, treinamento de policiais. Então, a gente entende que, primeiro, a gente tirou isso da frente. Segundo, esses 10 milhões nós vamos diluir em 5 anos e nós vamos prestar um serviço, né, para o nosso segmento, seja para a segurança pública, seja para o tiro esportivo. Então, essa atitude, essa decisão nossa, da diretoria, e que foi aprovado prontamente pelo nosso conselho, ela visou exatamente tirar isso do balanço. Vamos tirar essa pendência e vamos bola para frente. Vamos trabalhar sem nenhuma dúvida para os nossos investidores. Então, foi muito bom o teu questionamento, porque é uma oportunidade que a gente tem de esclarecer. Muito bom, sempre bom. Esse é um papo, né, sempre muito técnico que a gente faz aqui, né, Salésio, do ponto de vista de investimento, né, e outro dia eu fiz ali um assunto macro, né, falando sobre a guerra e aspectos positivos, né, que beneficiam o Brasil, né, e aí parece que a gente está falando alguma coisa ruim, né, que a gente gosta
da guerra, né? Não é esse ponto. Eu fiz esse vídeo falando, né, da alta das commodities, da taxa de juros subindo aqui, da migração de fluxo gringo para o Brasil e dólares, né? E eu coloquei como um dos pontos positivos ali para o Ibovespa. Então eu queria também aproveitar a oportunidade de fazer essa pergunta, né? A gente sabe, a Taurus Armas faz armas leves, não tem nenhuma relação ali com fornecimento de arma para a guerra, né? Mas isso de alguma forma pode gerar uma oportunidade, Salésio, no aspecto de alguma fabricante de armas necessitar de alguma demanda ali da Taurus, ou a necessidade de atender um outro nicho específico, ainda que não tenha relação nenhuma ali com a guerra. Como é que você está vendo esse cenário aí geopolítico que a gente está vivendo e como isso interfere ali na companhia, na Taurus Armas, no caso? Bom, também uma pergunta interessante, inteligente e polêmica, né? Obviamente que a guerra é uma coisa, que a gente não espera, não deseja, né? Muito pelo contrário, a gente inclusive lamenta. Agora, você colocou bem, e de novo eu repito, a Taurus é uma empresa que tem o foco no mercado civil, obviamente, que nós também temos produtos militares de excelente qualidade e que a gente exporta. E, de novo, eu uso aqui o exemplo das Filipinas, que está no nosso relatório. A gente vendeu para as Filipinas agora recentemente quase 15 mil fuzis e nós temos mais 9 mil pistolas para entregar esse ano. Os 15 mil fuzis foram para o Exército das Filipinas e as 9 mil pistolas serão para a Polícia Nacional das Filipinas. Então, a Taurus também tem produtos militares. Mas o nosso foco é o mercado civil. E, obviamente, Henrico, que essa situação de insegurança, né, para o mundo traz uma maior interesse pelas armas do mercado civil. E o mercado civil americano, Henrique, tem uma característica muito própria, né? E se você olhar a história, e a gente tem uma inteligência de mercado aqui na Taurus que direciona as nossas oportunidades e que também nos alerta para os possíveis riscos, né? Isso faz parte da nossa gestão aqui. Existe uma oportunidade, sim. Por quê? Porque o mercado americano, como eu dizia, ele tem uma característica. Qualquer possível ameaça, ele vai para o mercado e compra armas, né? Então, a gente teve isso, e sempre que tem também uma eleição nos Estados Unidos e que tem a mínima possibilidade do americano perder esse direito à legítima defesa, o direito de ter uma arma para se proteger o seu patrimônio, a sua família, ele acaba correndo para adquirir armas. E esse fenômeno aconteceu durante a pandemia e começou a acontecer agora com relação a essa questão da guerra lá, do conflito lá. Então, certamente existe uma oportunidade, né, principalmente no mercado civil, mas também nos mercados militares, né? A gente, como vocês sabem, o mercado sabe, a gente tem uma JV na Índia, né, de transferência de tecnologia para a Índia, e certamente a Índia será também afetada, e isso também gera uma oportunidade para a nossa operação lá na Índia, que deve começar a produzir ainda no primeiro semestre desse ano. Muito bom, Salésio. E, assim, né, a gente está vendo, obviamente, cenário muito desafiador e, como eu falei no início, né, é bacana ver uma indústria brasileira, né, que está gerando empregos, que está pagando seus impostos, está revertendo um prejuízo ali de gestão passada em dividendo, né? Certamente isso faz aquela roda, né, da economia girar. E aí, Salésio, estamos chegando aqui no fim da live. Eu não sei se deixei de fazer alguma pergunta que você gostaria de responder, mas até para concluir, né, como que a gente está vendo ali o foco, né, onde vão se destinar as energias, a força da Taurus Armas, né, nesse ano de 22 e 23, né? Justamente estou te fazendo essa pergunta para me ajudar nas contas aqui dos dividendos, que realmente estou ansioso pela AGO aqui e vou refazer, inclusive, algumas contas aqui no detalhe depois dessa nossa gravação ser encerrada, Salésio. Bom, muito obrigado, Henrique. Mas, assim, ainda voltando, eu acho que o assunto em evidência aqui é o dividendo, né? Eu acho que você entende disso muito mais do que eu. Eu entendo de fazer gestão de uma companhia, você entende de mercado. Mas eu acho que vai mudar o perfil, né? O perfil do investidor da Taurus vai mudar um pouco, porque ele passa a ser uma ação que deixa de ser meramente especulativa para ser
uma ação que paga dividendo, né? E, como usando o termo que você usou, e o primeiro dividendo que nós estamos pagando, apesar, de novo eu repito, apesar de ser relativo ao último trimestre do ano passado, foi um dividendo gordo, usando o termo que você usou aí, né? E para que a gente se caracterize realmente como uma empresa pagadora de dividendo, a gente vai sugerir para o nosso conselho que durante esse ano de 2022 a gente possa também pagar dividendos intercalares ou intermediários, que seja. Então, a cada trimestre publicado o resultado, apurado o lucro líquido, a gente vai sugerir que pelo menos os 35%, pelo menos não, que os 35% obrigatório pelo nosso estatuto seja aprovado no Conselho para pagamento trimestral. E, evidentemente, depois, no final, quando a gente apurar o resultado anual, aí a gente paga a diferença, né? E sugere, evidentemente, dependendo do cenário lá na frente, a gente possa ou não sugerir os dividendos adicionais também. Então, isso eu acho que muda a característica da Taurus para o investidor, né? E de uma empresa, de novo, eu repito, que tem fundamentos sólidos hoje, né? Que é uma empresa sólida, que é uma empresa que tem um planejamento estratégico muito forte e que vem atingindo todos os números, né? Todas as previsões, não só de números, mas também de investimento, de automação, de novas tecnologias. Eu acho que isso a Taurus já conquistou. E a Taurus agora, a partir desse trimestre, também mostrou uma nova oportunidade. É uma empresa que, além de ser uma empresa que possa gerar valores para os investidores com relação à valorização das ações, que você sabe muito mais do que eu, hoje as ações da Taurus continuam sendo uma ação barata, né? Se você considerar aí e comparar ela no segmento, você sabe fazer isso, eu não sei, né? Mas ela é uma ação barata e também hoje tem uma característica, ela é uma ação que paga dividendos. Então, por isso que a gente vai sugerir isso para o Conselho, já no próximo, já quando a gente divulgar, acho que, se não me engano, é 10 de maio, que a gente vai divulgar o primeiro resultado do ano de 2022, a gente vai sugerir isso para o nosso Conselho. Então, eu acho que isso é importante também, essa nova característica da Taurus para os investidores brasileiros. Eu acredito que o mercado está percebendo isso, né, Salles? Vocês estão vendo, acho que em números, né, olhar o preço da ação, óbvio que não é uma referência, mas a gente já começa a observar isso, o resultado do quarto tri, né, com a marca de 1 bi aí de EBITDA, a margem crescendo, né, quarto ponto, dividendo, né, então tudo isso, e eu acho que até a própria comunicação de vocês, né, Salles, se você me permite colocar aqui, né, hoje é muito mais fácil, transparente, vocês estão aí explicando assuntos, às vezes polêmicos, estão explicando os assuntos técnicos como o dividendo de uma forma fácil e esclarecedora, né? E a gente acaba entendendo como uma empresa ali, uma indústria nacional que está, de fato, tendo esse sucesso refletido nos resultados. Então, te agradecer de novo, Salles, aqui acho que a gente abordou temas extremamente importantes, eu acho que o investidor que nos assistiu conheceu mais da Taurus Armas, né, esse turnaround que aconteceu, entendeu um pouquinho mais de dividendos e certamente está um investidor melhor. Então, obrigado pelo seu tempo, Salésio. Alguma consideração final? Não, agradecer, Henrique, a você a oportunidade, te parabenizar pela lição de casa, fez uma lição de casa muito bem feita, e eu costumo dizer sempre que quando a gente tem dado várias entrevistas e feito várias lives, né, e é uma coisa natural, né? Que também eu aprendi ao longo da minha vida. Quando você faz a lição de casa bem feita, a coisa acontece. E a mesma coisa acontece aqui nas lives e nas entrevistas, né? Quando o outro lado faz a lição de casa, a live fica boa, né? A live que gera interesse pelos investidores nossos. Então, essa live foi maravilhosa. Estou muito, muito feliz de ter podido participar aqui contigo e quero me colocar à sua disposição. Estou sempre à sua disposição, à disposição dos seus investidores aí, para a qualquer momento esclarecer. E dia 10 de maio, provavelmente, eu acho que é esse dia, eu posso te afirmar que a gente de novo vai surpreender, né? Porque realmente a Taurus ela surpreende a cada trimestre. Tá bom? Não tenho dúvida disso, Salles. Eu acompanhei já na PMEC que vocês fizeram lá atrás, agora nos últimos resultados. Em maio a gente vai se ouvir de novo. Obrigado de novo pela presença. Quero um dia aí conhecer
linha de produção que vocês estão fazendo aí de uma forma brilhante aí nos últimos tempos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar esse conteúdo e se inscreve no canal. Assim o YouTube te indica mais conteúdos relevantes e entrevistados ao nível aí do Salésio, CEO, que veio bater um papo excelente com a gente. Obrigado e até o próximo vídeo.